Glória a Deus. Os adolescentes vão subir? Acho que estão subindo já, né? Amém. Que bom. Então, vamos orar mais uma vez? Estenda a tua mão. Pai Santo, muito obrigado, porque temos o privilégio de ouvir a tua palavra. E pedimos, Deus, que essa palavra que o Senhor ministrou ao coração da Sandra hoje, possa entrar em cada coração, cada mente, Deus, e produzir o que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor determinou, Deus, para cada um dos teus filhos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Usa a tua serva, Senhor, continua falando com ela aqui, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, esteja aqui com ela, Deus, ministrando a palavra, Senhor Deus, é o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tá bem, tá ali. Glória a Deus. Quando eles sobem, esvazia aquele canto ali, né? Glória a Deus, tem bastante adolescente. Último, quando eles vão embora, a gente sente falta. A semana passada, queridos, o pastor Nando pregou, e quando ele estava assim, no último momento de oração que ele fez, ele estava na hora do apelo, inclusive, eu tive uma visão, e eu vi um poço, e esse poço, ele tinha uma parte dele, do meio do poço, até um pouco mais, jorrava uma água linda, mas essa água linda e limpa que jorrava, ela só estava conseguindo sair do poço, ela ainda não pegava o poço inteiro, porque vinha uma mão e tirava assim, erva daninha de dentro do poço. E aí o Senhor começou a falar comigo ali, até eu ia contar a visão na hora, mas depois, acho que a gente tinha mais coisa para fazer, eu acabei não falando. Mas o Espírito Santo, durante a semana, começou a ministrar no meu coração sobre os poços. E aí eu comecei a buscar na palavra de Deus, e é difícil falar de poço, não lembrar da mulher samaritana, não lembrar de Jesus ali sentado do lado com ela. É difícil falar de poço e não lembrar desse texto. Então, eu fui muito tentada a ministrar sobre ela. Mas aí o Senhor me levou para um outro texto que eu queria ler com vocês. É Gênesis 26, do 15 ao 18. O Senhor começou a falar comigo nesse texto. Gênesis 26, do 15 ao 18. Aqui ele fala assim, olha. Todos os poços que os servos de seu pai... Aqui, deixa eu só dar uma introdução, senão vocês vão entender. Olha só, né? Imagina que vocês vão entender. Vocês leem muito a Bíblia e vocês sabem do que eu vou falar. Mas só para a gente lembrar um pouquinho, né? Aqui está falando do quê? De Isaac. Mas ele está contando uma parte da história que Abraão, que é o pai de Isaac, né? Ele cavou poços naquela região onde ele ficou. Ele cavou poços ali. Só que os filisteus, depois de um tempo, Abraão morreu, e os filisteus vieram e fizeram o quê? Fecharam aqueles poços. Eles jogaram areia e fecharam os poços. E, justamente, Isaac chegou naquela mesma região e ele viu que aquele lugar era um lugar bom para se plantar, era um lugar bom para cultivar. Mas sem água não tem como. Como que você vai cultivar um lugar se você não tem água? Água é vida, né? O nosso organismo, 70% dele é composto por água. Estou falando errado? Acho que é isso mesmo, né? É 70, né? Os mais informados aí, 70. E aí ele viu que aquele lugar não tinha como cultivar. Então ele teve uma decisão. Eu vou desentulhar esses poços. Mas foi interessante que ele já foi desentulhar os poços que o pai dele havia cavado. E eu fiquei pensando uma coisa, que poços são herança também, né? Olha só, Abraão deixou uma herança lá para Isaac, deixou um poço cavado para ele. Mas o poço estava entulhado. E Isaac tinha que tomar uma atitude. Ele precisava desentulhar aquele poço, ele precisava cavar. E aí, eu fiquei pensando que nós, como pais, né, como mães, nós cavamos poços.
Quando que eu estou cavando um poço? Depois nós vamos ler o texto, pode ficar tranquilo. Mas quando que eu estou cavando o poço? Nas minhas lutas, nas minhas aflições, nas minhas alegrias, em cada momento, eu estou lá cavando o meu poço. E a Rebeca, minha filha, está vendo que eu estou cavando o poço. Certamente, Isaac usufruiu dessa água durante um período, da água do poço que o pai havia cavado. A Rebeca usufrui hoje da água do poço que eu e o pai dela cavamos. Por quê? Porque nós cavamos esse poço como? Com oração, com jejum. O Evandro jejua toda semana. Eu preciso jejuar mais. Ele jejua mais que eu. Por isso que ele está mais magro que eu. É nada, é que ele é muito regrado. Mas ele jejua, ele tem uma facilidade maior, ele vai jejuar, ele vai buscar, ele é muito regrado, o Evandro é muito regrado, ele é todo metódico. Você quer ver como ele é regrado? Vou contar. Mas se eu não falar de você, não tem graça. Ele é assim, ó, se eu gosto de um seriado, eu me permito dar uma maratonadinha. Ele não. Ele assiste um episódio e ele fica do meu lado, porque às vezes é que eu gosto muito de série policial, então ele fica do meu lado, assistindo comigo, e eu falo, ai, vai acabar, ele vai levantar. Aí terminou o episódio, ele já começa a se mexer. Aí eu já falo, vamos assistir o outro, porque aí está tão interessante, né? Porque um brinca com o outro, vamos assistir. Ah, tá bom então. Mas eu já sei que aquilo para ele já é o limite. Ele é regrado. E eu, sempre o extremo oposto, né? Então, eu tenho que me disciplinar mais. Eu preciso me disciplinar mais. Mas, independente das disciplinas ou não, eu quero falar para vocês que nós dois cavamos poços, sim. Cavamos poços que a Rebeca está bebendo da água. Que a gente ora, vai lá. Ora, a Rebeca passa pelas lutas, e está passando pelas lutas, que adolescente que não... Jovem, né? Que já está jovenzinha. Que jovem, vai fazer 20 anos. Que jovem que não passa pelas suas lutas, lutas emocionais, lutas do trabalho, luta de não sei o quê, luta de não sei o que lá. E eu e o pai, a gente vai atrás e a gente fala, filha, você vai vencer, você vai conseguir, isso vai dar certo. E aí a gente vai lá e unge, e ora pelo quarto. Às vezes os dois vão embora e eu vou cavar o poço lá no quarto da Rebeca. E eu começo a orar por aquele quarto, eu oro em línguas, eu clamo a Deus pela vida dela, eu unjo a cama dela. E outro dia eu olhei e falei, ai, ela vai falar do lençol, que tinha uma baita de uma gota de azeite no lençol. Mas eu falei, não quero nem saber, vou ungir, vou orar. Então, nós dois estamos cavando o poço. Nós estamos cavando. E ela está vendo. E ela vai ter que cavar o poço dela. Porque ela não vai poder ficar só bebendo da água do nosso. Ela vai passar os momentos dela, os perrengues dela, e ela vai ter que cavar o poço. E é interessante porque Abraão tinha cavado. E o Isaac foi lá, mas o poço estava fechado. E ele teve que cavar o poço. O Isaac teve que ter o trabalho. Porque quem fechou o poço? Os filisteus. Os filisteus é a figura do próprio demônio. Lembra? Quem era o gigante filisteu? Vocês lembram? É Golias. Golias era um filisteu abusado. Abusado. Ele era assim, afrontoso. E assim é Satanás. Ele é afrontoso, ele é abusado. Mas vamos lá para o texto, Gênesis 26, vamos lá? Versículo 15, deixa eu abrir aqui, peraí. Diz assim, olha, todos os poços que os seus servos de seu pai haviam cavado, eu estou usando a Ara. Se vocês conseguirem mudar aqui a tradução, porque senão o pessoal fica meio confuso, quem não está vendo. É a Ara. Ara não, James King. Ou King James. Vamos lá. King James, por favor. Todos os poços que os seus servos
de seu pai haviam cavado na época de seu pai Abraão, os filisteus os haviam entulhado e coberto de terra. Então, Abimeleque pediu a Isaque: é melhor que deixes essa terra, pois te tornaste mais poderoso do que nós. Isaque partiu, pois, de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de seu pai Abraão, e que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes dera. Eu não vou ler todo o texto é grande, mas eu queria falar para vocês assim, que ele foi e ele cavou. Ele cavou e ele deu o mesmo nome do pai, que o pai havia dado. Cada poço que eles cavavam significava um momento da vida que eles passaram, tinha um significado, então eles pegavam e davam um nome para aquele lugar. O povo de Deus é um povo cheio de altos. O que é altos? Eles fazem altares, eles honram a Deus naquilo que aconteceu. Então, por exemplo, aconteceu algo muito bom na sua vida, honre a Deus. Escreva, fale alguma coisa, faça alguma coisa, para que você lembre lá na frente. Então, Isaque sabia que esses poços tinham nomes, que o seu pai havia nomeado. E aí, eu queria que vocês colocassem, Manu, se puder colocar para mim a primeira figura do poço. Hoje existe poço artesiano, né, gente? Que é feito como? Normalmente, né, o poço artesiano hoje, a pessoa vai lá, pega um maquinário e ela começa a cavar aquele poço. Tá dando para ver? Ó, esse aqui, ó. Pode apagar mais a luz? Só para... Hoje eu estou enchendo vocês, né? Um pouquinho só, né? Se der para apagar um pouquinho, ó, para você ver. Cavar poço dá trabalho. Cavar poço não é fácil. Você transpira. Você vai lutar. Você vai ali se cansar. Você cava um pouco um dia. Você não cava um poço todo num dia só. Você cava um pouco de cada vez. Eu fui ver como que isso aqui é um poço raiz, né? Eu falei do poço artesiano, que agora as pessoas abrem e cavam, mas é com maquinário, é terceirizado. Esse é um poço raiz, é o poço que Deus quer que a gente cave. O poço artesiano que é terceirizado é aquele que você fala assim: Lisiane, eu estou com um baita de um problema. Você pode jejuar por mim? Eu não jejuo. Mas a Lisiane vai jejuar por mim. Ela vai interceder pela minha vida. Eu chego na Açucena, estou mal. Você vem, o que você pode fazer por mim? Tira aqui tudo que está, toda nuvem, tudo que está ruim. Pastor, Nanda, Evandro, tira tudo. Liderança, eu venho aqui e vocês vão fazer o descarrego. Só que não. Você tem que cavar o seu poço. Eu e você não podemos terceirizar isso. Não tem como terceirizar. Não tem como. Você tem que ter a sua experiência de pegar a pá assim, ir lá e cavar. E como que eu vou cavar esse poço? Aí eu cavo, aí eu me converti, aceitei Jesus. Tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez na igreja? Levanta a mão. Hoje não tem ninguém. Tem. O povo está se escondendo. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Mas eu quero dizer assim, né? Você começou a tua vida. Ah, lá, ali tem também. Ah, que família linda. Glória a Deus. Aqui também. Vocês estavam se escondendo, né? Estou vendo. Mas assim, olha, você começa a cavar o seu poço no momento em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Você inicia o processo. E sabe o que eu acho lindo? Quando eu vejo a mulher samaritana, ela está ali no poço, e até uma figura que eu tinha pego da mulher samaritana, ela está no poço, mas quem está sentado ao lado dela? Jesus. Então, enquanto você está cavando o poço, Ele está junto com você cavando. Você não cava sozinha.
Você não cava sozinho. O Senhor está do teu lado e Ele vai te ajudando. Vai ter dias que você vai acordar e vai falar, ai, hoje eu não quero cavar. Ai, hoje se eu pudesse eu ficava na cama o dia inteiro. Pare o mundo que eu quero descer. Você já teve esse momento? Eu já tive várias vezes. Às vezes a situação está tão dura, tão difícil, que você fala assim, ai, só quero acordar depois que tudo tiver resolvido. Será que não pode ser assim? Depois que tudo tiver passado, que tudo tiver na calmaria, aí eu acordo e pergunto para o Evandro, passou? Aí ele, passou, pode acordar. Ai, que delícia. Só que não. Jesus vem e fala, vamos filha, levanta, vamos cavar mais um pouco, eu estou com você, eu vou te ajudar. Tem dia que eu vou cavar chorando. Não quero, às vezes eu não quero nem falar, mas eu cavo e cavo chorando. Mas vou lá, vou chorando, vou do jeito que eu vou, mas vou cavar. Às vezes eu não quero orar. Ai, o pastor, eu não quero orar, que pecado. Né? Pecado nada, gente. Quer dizer, pecado mesmo, não querer orar, né? Mas não é porque é pastor, qualquer um de nós. Tem dia que você não quer nada. E dia friozinho, então? Se você pudesse, você não ia nem trabalhar. Mas não tem jeito. Não tem jeito. Mas aí você cavou, você deixou aquele poço lindo. Acho que tem um poço número 2 aí, que é um pocinho mais bonito. Já está pronto o poço? Acho que tem um poço pronto aí, né? Opa, não, é o antes. Esse poço aqui já está. Olha, teu poço foi cavado e a água começou a jorrar. Olha que coisa linda. Você começou a orar. Lembra quando você vinha na reunião de oração? Eu estou nessa. Eu estou tendo que trabalhar de segunda-feira. Às vezes eu não consigo vir na reunião de oração. Mas eu tenho falado, Deus, está errado, eu preciso priorizar isso. Mas lembra quando você vinha na reunião de oração? Lembra quando tinha vigília e você participava? Lembra quando tinha alguma campanha na igreja e você fazia todas? Você lembra? Você estava cavando o poço. Lembra quando tinha alguma reunião especial e você vinha? Tinha um louvor, não sei o que, você vinha. Tinha leitura da Bíblia, vamos. Tem estudo de terça-feira. Você queria aprender mais de Deus. Você está no primeiro amor, você cavou. Aí a água vai jorrando. Aí eu lembro uma vez que tinha um pessoal na nossa igreja de jovens que começou a se converter. E era muito legal ver isso, porque você vê assim um amor tão grande por Deus, pela palavra, né? E eles estavam tão apaixonados por Jesus, eles vinham em todas as reuniões, né, Evandro? O pessoal de São Bernardo vinha em todas as reuniões. Nós éramos jovens ainda, quer dizer, ainda somos. Mas estão me chamando já de idosa, gente, já tem até o cartãozinho agora. Mas também estou indo em todas as filas de idoso. Já que é para ser, então vamos ser no capricho, né? Mas voltando lá para São Bernardo. Aí lá em São Bernardo, era um mover na reunião de oração. Agora eu vou descer lá, porque tem os jovens sentam aqui, né? Vocês não vão acreditar. Os jovens iam. Tinha jovem na reunião de oração. Vocês acreditam nisso? Mas vocês não vão acreditar o que acontecia. Eram batizados no Espírito Santo. Eram cheios da unção de Deus. Expulsavam demônio lado a lado com o pastor. Os jovens não ficavam sentadinhos, tremendo de medo quando o demônio se manifestava, não. Eles iam lá para cima, vamos expulsar, vamos junto com o pastor. É ou não é? Eu lembro, que tempo maravilhoso. Tempo de ver essa água fluir. Tempo de ver esse poço jorrar. Mas aí, com o tempo, você vai desanimando. Com o tempo acontece tantas coisas. Então, você está lá na igreja, está firme, está vindo. Aí, de repente, bate uma incredulidade. Porque você está orando e algo não aconteceu. Você estava pedindo e algo não aconteceu. Você que é jovem estava orando pela prometida e ela está demorando para chegar. O prometido, então, misericórdia, né? Os prometidos estão numa falta que quando aparece um, é a laço. Gente, está difícil.
Então eles vão desanimando, vai vindo aquela, está demorando muito, eu estou pedindo e está demorando, a bênção não chega. E aí, quer saber? Acho que Deus não vai fazer mesmo. Deus não vai fazer, então, nem vou mais na reunião de oração, porque os irmãos oram e nada acontece. Na minha família, então, nem se fala, nada está se movendo, nada está acontecendo. E aí, eu começo a colocar o entulho. Eu permito que Satanás vá entulhando o meu poço. Pode pôr agora a figura do poço entulhado. E vai vindo, a incredulidade faz com que eu limite a ação de Deus. Sabe naquele texto, quando Jesus, lá em Marcos 6, de 1 a 6, não precisa ler, mas Jesus ele foi pregar em Nazaré. O próprio Jesus estava em Nazaré. É como se Jesus viesse em Santos. A gente ia sair correndo, onde que ele está? Fisicamente falando, né? Ele está aqui, mas naquela época ele estava fisicamente. E aí as pessoas queriam ir atrás de Jesus e tal. Mas em Nazaré, as pessoas estavam incrédulas. Elas estavam tão incrédulas que a palavra de Deus fala que naquele lugar, Jesus não pôde fazer um milagre. Ele não pôde fazer um milagre por conta da incredulidade dos corações. Será que você entrou aqui incrédulo? Essa semana, a gente tem passado por alguns momentos, eu, Evandro, Rebeca, a gente tem passado por alguns momentos que a gente tem se unido em oração. Mas essa semana eu estava deitada e, de repente, o inimigo quis começar a entulhar o meu poço. Ele pegou uma pedrinha, na verdade, ele pegou um tijolão, eu acho. E ele veio. E ele veio como querendo entulhar? Ele veio começar a colocar umas ideias na minha cabeça. Mas e se isso não acontecer? E se acontecer isso aqui? Aí eu comecei já a me imaginar lá no futuro. E já comecei a imaginar a situação toda caótica. E já me vi. Quando eu percebi o entulho que ele estava querendo colocar, eu saltei da cama. Eu levantei e eu comecei a expulsar Satanás do meu quarto. Eu comecei a ordenar que ele saísse. E eu comecei a declarar em cima daquela situação que eu estava vendo já lá no futuro, tão caótica. Eu comecei a orar e profetizar e declarar que o Senhor é o meu Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer mais do que eu estou pedindo. Ele vai à minha frente. Ele é o Deus que me ajuda na batalha, e se for necessário, Ele guerreia por mim. E eu fui falando, tudo que eu lembrava de versículo, eu fui declarando, eu fui profetizando. Ele não conseguiu colocar a pedra, mas ele tentou colocar, e ele tenta. Então, o Senhor, Ele fala assim, que a incredulidade nos afasta de Deus. Quando você está incrédulo, e quando nós somos incrédulos, nós começamos a falar. A gente muda até a nossa maneira de falar com as pessoas. A gente começa a falar com incredulidade. Ah, mas isso não vai dar certo. Ah, mas eu já conheço fulano. Eu vou falar isso, ele vai falar aquilo. Né, Evandro? A gente já começa na incredulidade, já fala, mas ciclano? Já trabalhei com ele no ministério. Eu sei certinho como ele faz. Vai fazer daquele jeito. Vai fazer de novo. Incredulidade. E eu vou entulhando. Meu pai e minha mãe, vocês não sabem como eles são. Tô orando, não muda nada. Vai entulhando. E assim vai. Mas o Senhor, Ele fala assim que Ele se alegra com aquele que tem fé. E a palavra de Deus fala assim, agrada-te do Senhor, alegra-te no Senhor, se regozije no teu Deus, e Ele vai conceder o desejo do teu coração. E quando eu me agrado de Deus,
É porque eu olho e reconheço que aquilo que Ele está fazendo na minha vida, mesmo que seja um momento de muita luta que eu esteja passando, vem dEle. Porque a minha vida está debaixo das mãos dEle. O meu caminhar está debaixo das mãos dEle. Mesmo que eu sinta, eu errei, eu fiz besteira, eu não devia ter feito dessa forma. Mas existe perdão, existe arrependimento, existe o cobrir de Deus. Ele vem e fala, filha, você errou mesmo. Mas olha, isso era para ser maldição na tua vida. Mas eu vou transformar isso em bênção porque você se arrependeu. E eu vou te abençoar. Esse é o nosso Deus. Isso é o que Ele faz com a gente. Ele é Deus de amor. E quando nós cremos, nós abrimos a janela para que o Espírito Santo venha e possa fazer. Quando houve uma época na nossa vida que eu e o Evandro, nós queríamos muito ir para um congresso que tinha na Inglaterra. A gente não tinha dinheiro nenhum, gente. Nem lembro se a gente tinha passaporte. Não tinha passaporte, tinha. Mas a gente não tinha dinheiro nenhum mesmo. E eu me lembro que eu tinha ganho de alguém que tinha vindo de lá da Inglaterra. Sabe aqueles cofrinhos que tem o telefonezinho da Inglaterra? Isso, a cabine telefônica. Obrigado quem me ajudou. Tem a cabine telefônica e eu ganhei aquele cofrinho. E ó como é importante a gente orar. E eu estava orando na minha casa sozinha. Eu estava lá no meu tempo de oração com Deus, eu estava orando, orando. E eu gosto de orar andando, né? Vocês percebem que eu gosto de andar. Então, eu fui lá e coloquei a mão, assim, comecei a orar pela minha vizinha. Comecei a orar pela minha vizinha. Eu fiquei ali clamando pela vida dela. Pus a mão na parede e fiquei intercedendo pela vida deles. Quando eu estava intercedendo pela vida deles, o Senhor falou assim comigo, deu um passo de fé. E aí, eu pensei, mas um passo de fé por quê? Em relação à viagem. Aí eu falei, mas o que eu posso fazer para demonstrar que eu acredito que Deus pode do nada fazer algo? O que eu posso mostrar para Deus? Na verdade, Deus queria que eu tomasse uma atitude só. Toma uma atitude. Tenha uma atitude de fé. Para que eu possa agir. Então, Deus age também na sua fé. Ele age na medida que você crê que Ele vai fazer, Ele faz. E aí eu peguei o cofrinho, me veio uma ideia, já sei. Eu vou pegar o cofrinho. Peguei o cofrinho e... quando eu falo que a gente não tinha dinheiro, irmãos, é porque a gente não tinha dinheiro mesmo. Assim, às vezes fala, não tinha dinheiro. Não tinha mesmo, não tinha dinheiro assim, sobrando. Vou colocar lá, colocar R$100 no cofrinho. Se eu tivesse R$100, eu até colocava. Mas não tinha. Eu tinha R$1. Eu falei, é isso aí, Espírito Santo, é R$1, é a minha fé. Senhor, eu começo agora, em nome de Jesus. Coloquei R$1 no cofrinho da Inglaterra e comecei a orar. E eu levantei aquele cofrinho, eu ia pela casa assim, orando. Senhor, eu já me vejo lá na Inglaterra, eu já me vejo participando do Ide às Nações, eu já me vejo naquele lugar e tal, e não sei o que lá. E lá nós conhecemos o Teco. Já contei o final, né? Mas vocês já sabiam. Mas aí, eu orando, aí o Evandro chegou e eu falei, olha, eu vou começar todo dia eu vou colocar R$1. R$1 é o que eu tenho, então eu vou colocar R$1 todo dia. Mas é a minha fé, Deus vai fazer. E ele, amém, né? Deus falou com você, faz. Vai, eu te abençoo. E aí, chegou uma irmã na nossa casa. Foi isso, né? Que eu conto as histórias, depois ele me corrige tudo depois. É que eu esqueço muitos detalhes, mas eu sei que nós ganhamos a viagem. Mas nós não pedimos, viu, queridos? Eu não cheguei lá quando ela veio na nossa casa, e eu não cheguei para ela, estou aqui querendo ir para a Inglaterra, estou juntando R$1 pelo amor de Deus, você é miserê. Meu Deus não é Deus de miséria. Eu não preciso ficar falando para todo mundo, eu não tenho. Deus faz. Quando eu oro, eu tenho que acreditar que Deus faz. Porque quando eu saio falando, a senhora, coitada, deixa eu dar lá R$100. E aí eu perdia os 20 mil. Peguei 100 da irmã e perdi os 20 que Deus queria me dar. Então, eu fiquei quietinha. E a irmã falou, então, não sei o que lá e tal. Foi falando,
eu queria que vocês fossem. Aí, nós também queríamos ir. Ela falou, não, mas Deus falou comigo. E eu quero ofertar na vida de vocês, e vocês vão. O resumo da ópera, nós fomos, e ali Deus abriu as portas. Foi a primeira vez que o Evandro teve contato com o Teco. E, detalhe, eu continuei colocando o meu R$1 na caixinha lá. Eu coloquei. Todo dia eu ia lá e colocava o meu R$1 naquele cofrinho. O cofrinho ficou cheio, ficou até a boca. E eu nem precisei usar para levar. Usei aqui no Brasil depois. Queridos, é a fé. É a nossa fé, mas o diabo vai minando, falando para você que não vai dar certo, falando para você não, jovem, desiste da faculdade. Ih, teu pai não tem dinheiro para pagar, você não vai conseguir. Consegue sim. Se você acreditar, o Senhor te dá. Não desista daquele curso. Não desista de continuar orando pelo teu esposo. Ah, mas eu já estou com 50 anos. Querida, pouco tempo atrás nós tivemos um testemunho. A irmã casou com 55. É o tempo de Deus. Não desista. Não entulhe. Cadê a foto do poço? Pode deixar essa foto do começo ao fim aí. A foto do poço entulhado. Não jogue entulho no teu poço. Não deixe o inimigo entulhar. E traga à memória aquilo que te dá esperança. Outra coisa que entulha os nossos poços é a decepção. A decepção, ela anda, olha, de mão dada, assim, eu até coloquei, com ressentimento. Eu me decepciono, o ressentimento vem junto, e aí a decepção, ela gera morte. Você sabe quem se decepcionou? Caim. Caim, ele se decepcionou com Deus, porque Deus não aceitou a oferta dele. Ele se decepcionou muito com Deus. Ele não pôde matar Deus. O que ele fez? Ele matou o irmão dele. A decepção, ela gera morte. Tanto você mata a pessoa, como você vai morrendo espiritualmente. Mas ela só gera morte se você permitir. Se você quiser, e se você quiser ficar passando a mão, acalentando a decepção, acalentando a mágoa, acalentando o ressentimento, se você quiser acalentar, você faz isso com o teu poço. Você põe todas as pedras possíveis e imagináveis ali. Quantas vezes a gente se decepciona? Eu já falei isso aqui, gente. Quantas vezes a gente se decepciona com as pessoas? E pessoas se decepcionam com pessoa porque nós convivemos. Ah, então eu não vou conviver com mais ninguém, eu vou virar um ermitão, porque daí eu não me decepciono com ninguém. Não existe isso. Isso é algo do diabo. Você não querer ter comunhão é algo do inferno. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor é na comunhão que Ele ordena a sua bênção. Você quer ser abençoado? Vai ter que se relacionar. E vai se decepcionar. Vai se decepcionar. E quantas vezes a gente se decepciona porque a gente coloca uma expectativa muito alta em cima das pessoas que caminham com a gente. A gente põe uma expectativa de que pastor não peca, pastor não erra, pastor não pode falhar comigo, líder não pode falhar comigo. E o pastor se decepciona porque ele fala assim, ovelha, pô, mas essa ovelha que eu investi tudo, que eu dei leite, depois eu fui lá, eu fiz uma comida mais sólida, eu cortei o pelo, eu fiz tudo que tinha que fazer. Olha o que ela me aprontou. No primeiro embate, correu para a igreja do vizinho, correu para o pasto ao lado. Na primeira luta, olha ela, vou para a Lagoinha. Ah, não, vou para a Bola de Neve. Ah, não, vou para o Renascer. Ah, não, vou para o City Church. Por quê? Porque a minha church não está sendo church. Porque não estão dando o que eu quero. Porque lá o povo é chato. Porque lá o povo me critica. Porque, gente, se eu já falei, se eu e o Evandro fôssemos pensar assim, essa igreja não existiria.
Quantas decepções eu e ele nós tivemos, e nós tivemos que tirar o entulho e continuar caminhando do lado da pessoa que me decepcionou. E ainda amar essa pessoa e continuar fazendo a obra com ela, e Deus espremendo eu e ele. Isso é família, isso é corpo. É assim que funciona. E Deus não faz diferente. Então não adianta, gente. Onde nós estivermos, nós vamos nos decepcionar. Dentro da nossa casa a gente se decepciona. Eu sempre coloquei uma expectativa muito alta em relação ao Evandro. Eu queria que o Evandro soubesse o que eu estou pensando. Sonho meu. Até babei, mas é sonho meu. Eu queria que, quando chegasse as nossas férias, que o Evandro fosse pegar Airbnb, os melhores hotéis, e ele fosse lá pesquisar. E ele fosse me levar para aquele lugar que eu não imaginava. Eu punha a régua lá em cima. Esses dias quase que eu liguei, quase que eu falei com a Regiane, aquele negócio ainda está em pé, que eu acho que eu vou para lá. Aí, eu sei que o negócio, assim, eu colocava a régua para ele lá nas alturas, né? E eu ficava, agora ele vai ver, agora vai. Aí chegava, tipo, na véspera, uma semana, 2 antes da viagem, e aí, para onde a gente vai? Quando ele falava isso para mim, eu falava, não, eu não acredito. Não, isso não é verdade. Isso não está acontecendo comigo. Porque eu punho uma expectativa gigante em cima dele. Agora nós vamos fazer, exatamente daqui a um mês, dia 9 de julho, a gente vai fazer 36 anos de casado. Yes. E agora, depois, pelo menos dos 30 anos de casado, eu entendi que eu não precisava pôr essa expectativa em cima dele. Eu não precisava ficar ressentida com ele. Eu não precisava me decepcionar. Por quê? Eu podia procurar a casa. Eu podia ir atrás do hotel. E eu podia até fazer uma surpresa para ele. Porque o dia que ele quis fazer uma surpresa para mim, eu prefiro não comentar. Tadinho! Mas eu amo! Ele tentou fazer, gente! Ele tentou! E assim, aí agora, quando ele fala, eu vou fazer uma surpresa para você, eu falo, não, deixa que eu resolvo essa parada, deixa comigo que eu vou atrás, deixa que eu faço, deixa que eu vou procurar o lugar, deixa que eu escolho o hotel, deixa que eu vejo Airbnb. Então, e aí ele fica em paz, e ele fica tão feliz, porque eu escolhi o lugar, e deu tudo certo, mas eu punha, e Deus me ensinou a não colocar essa expectativa em cima dele. E às vezes nós jogamos expectativa em cima do marido, em cima do filho. Imagine filho de pastor. Não é santo? Acha? Não erra? Já nasceu santificado, já nasceu separado, já nasceu batizado no Espírito Santo, já ora em língua, já tem todos os dons. Tem que saber a Bíblia inteira, tem que conhecer os versículos, tem que orar e tem que ter uma sabedoria do alto. Porque os irmãos criam uma expectativa em cima do filho do pastor. E cria mesmo. Ah, mas é o filho do pastor, né? Não, para a Rebeca nós nem vamos perguntar, porque ela já sabe a resposta, sabe nada. Talvez se você perguntar, ela não vai saber, ela vai falar, não sei. E se ela falar, eu não sei, você vai falar, como não? Como assim? Teu pai não te ensinou? Tua mãe não te ensinou? Você não foi do cultinho? É assim. Nós botamos expectativa em cima das pessoas.
Eu coloco expectativa em cima de vocês e vocês colocam expectativa em cima de mim. É fato isso. E quando nós nos decepcionamos uns com os outros, quando eu me decepciono com você que colocou expectativa em mim e você se decepciona comigo, a grande chance é isso aqui acontecer. E o que o ressentimento? O ressentimento, ele é nada mais do que o quê? Ele é eu sentir novamente. É um ressentimento. Eu sinto de novo. Você já contou alguma coisa que aconteceu com você que foi ruim? E aí você chegou em casa e foi replicar a situação? Ou para minha mãe, para a Elaine, para o Evandro, eu percebo que quando eu começo a replicar a situação, o que aconteceu? Por que eu altero a voz? Eu estou sentindo novamente. Não é verdade? Você não faz isso, você não sente novamente tudo, e você começa a falar até do jeito que você falaria, ou falou lá, sei lá. Você sente tudo de novo. Agora tem um agravante, né? Tem aquela pessoa também que está ressentida, e ela chega em casa, e ela ficou tão ressentida, que ela começa no pensamento brigar com a pessoa com quem ela ficou ressentida. Já aconteceu isso? Mas você fez isso, você quase que fala em línguas, você fez, você falou, você está brigando, você deita e você continua brigando com a pessoa. Isso só acontece comigo, né? Não é só comigo. Porque a gente deita e a gente continua brigando lá com o funcionário que fez coisa errada, brigando com o marido que não devia ter feito aquilo, brigando com a esposa, você continua brigando. E se você não resolver isso, vai entulhando o poço. Vai entulhando. Cada dia você vai entulhando, cada dia você vai colocando mais pedras. E como eu falei, a decepção, ela gera morte. Ela não gera morte só para quem te decepcionou, ela gera morte para você. Porque se você não perdoar a pessoa que decepcionou você, se você não falar assim, eu vou caminhar mais uma milha com ela. Eu lembro uma vez que um irmão chegou para mim, ele era do louvor, há muitos anos atrás, graças a Deus. Ele chegou no Ministério do Louvor, ele já estava com a gente, já ministrando há muito tempo. E ele chegou para mim e falou, pastor, eu preciso falar com você. Eu falei, o quê? Ele falou o seguinte, naquela época eu que dirigi o Ministério do Louvor. Eu quero me afastar do louvor por um tempo. Eu falei, por quê? Porque não dá para ministrar com aquele irmão. Eu falei, como é que é? Não, aquele irmão, ele não toca direito, ele não sei o que lá. Eu falo uma música que a gente gostaria de tocar, ele não aceita. Eu falei, pera um pouco, mas ele é o cara que está liderando o louvor nesse dia? Eu falei, então ele está liderando o louvor, é ele que vai realmente, ele pode até montar com a equipe. Mas se ele não está confortável em ministrar, você vai ter que respeitar, porque ele está à frente. Não dá, estou fora, tal. Eu falei, então realmente não dá. Você não é o cara para estar no louvor. Louvor é adoração. E é serviço. Adoração é servir. E eu não escolho, hoje eu vou servir se for com o Teco. Porque o Teco gosta de Asaf Borba e eu gosto de Asaf Borba. Então, nós dois juntos vamos cantar Asaf Borba. Gente, não funciona desse jeito. Eu vou ministrar com quem estiver aqui. Gente, eu falo, quando eu ministrava louvor, eu tinha um pouco de pena dos irmãos que ministravam comigo. Mas era pouco. Por quê? Porque às vezes eu chegava aqui, eu vinha com uma lista pronta. Mas aí as pessoas começavam a chegar na igreja, e eu olhava para elas, eu falava, nossa, aquela ali está assim. Aquela lá sentou ali, está assim. Nossa, aquela ali está no louvor, está não. Puxa, vou mudar as músicas. Eu chegava para eles, gente, nós vamos mudar. Nós vamos tocar tal música, tá? Agora, mas vai mudar assim, agora? Vamos mudar agora. Aí, graças a Deus, sempre tem um que sabe os acordes. Aí, aquele lá começa, peraí. Inês, peraí, eu vou dar aqui os acordes para vocês, pega aí. Aí, o da guitarra, não, pera um pouquinho, vamos mudar, vamos fazer assim. Dava certo, não dava, Inês? Dava. Deus fazia. Deus é bom e misericordioso em todo o tempo. Mas, queridos,
Eles nunca brigaram comigo, eles nunca vieram, não ministro mais com a Sandra, porque não sei o quê. Não, eles encaravam, vamos junto, vamos fazer, vai dar certo, vamos embora. E, às vezes, quando eles falavam, não... Ó, você quer ver? Quando eles falavam, essa não dá. E era aquela que mais o Senhor estava falando comigo, assim, que o Espírito Santo estava mais ministrando no meu coração. Eu falava, não faz mal, então. Fulano, me dá o violão que eu vou tocar. Quando eu falava isso, gente, a glória de Deus descia. Na hora eles falavam, pera, essa nota dá, vamos arrumar aqui. Gente, é demais. Mas eles permaneceram. E os que permaneceram estão até hoje aqui com a gente. Os remanescentes, o Marcúcio é um, o Alexandre é outro, a Inês, então, nem se fala. O Nando, os remanescentes, o Teco, tadinho. São pessoas que ficaram. Vocês acham que eles não se decepcionaram comigo, queridos? Ô, dó. E como? Muitas vezes. Vocês acham que eu e o Teco nunca tivemos que nos acertar e chorar? Não era só um acertinho qualquer. Era acerto de choro. Foi acerto de choro. Mas eu amo esse homem, que vocês não têm noção. Como eu amo o Teco. Vocês acham que eu nunca tive que me acertar com o pastor Nando? A gente tem opinião diferente. Mas caminhamos juntos. Vocês acham que eu nunca decepcionei ele? Nem posso contar para vocês quantas vezes eu chorando. Eu já decepcionei o Henrique. E o Henrique aguentou o tranco, chorou, brigou comigo, falou o que ele queria, eu falei o que eu queria, mas a gente se acertou. Isso é corpo. Isso é igreja, isso é família, a gente tem que se acertar. Não adianta, essa semana eu estava falando para o Evandro, né? A decepção, ela faz com que você não caminhe, não queira caminhar com a pessoa. No dia que eu me decepcionei com o Nando e ele comigo, vocês acham que eu queria caminhar com ele? Eu não queria, gente. No dia que o Henrique falou coisas para mim e eu para ele, que a gente naquela hora um feriu o outro, vocês acham que eu queria continuar? Não. Mas eu não quis, a gente estava falando essa semana, eu falei para Evandro, a gente não pode deixar a pedra ficar ali, gente. Eu tenho que tirar a pedra. Eu tenho que tirar esse entulho, porque senão eu não vou fluir no Espírito Santo de Deus. Sabe, quando Isaac foi desentulhar os poços que Abraão tinha cavado, sabe o que tinha embaixo, gente? Água. Tinha água. Então tem água aí na tua vida. Tem água em você, tem o Espírito Santo em você, mas você tem que começar a cavar, tem que tirar aquilo que está sujo, tem que limpar, tem que dar oportunidade para que o Espírito Santo faça, seja na tua casa, com teus pais, seja, eu não sei aonde, mas você tem que dar oportunidade de começar a tirar os ressentimentos. E se for necessário sentar e conversar e pedir perdão, e vamos caminhar de novo, e vamos continuar. É assim que funciona. Porque quando eu não tiro a pedra, eu não fluo. Eu conheço muitos irmãos aqui desta igreja, que têm um talento de Deus, mas não fluem, porque se decepcionaram, puseram a pedra e não tiram a pedra, continuam ressentidos, continuam magoados, e a raiz de amargura, ela contamina. Quando eu estou magoada, eu começo a falar para o Evandro, eu sei que o Evandro vai sentir isso também. Ele também vai ficar magoado. Se eu ficar magoada com você, ele também vai. E eu começar a falar, ele vai ficar magoado também. A raiz de amargura, ela contamina. O ressentimento, ele impede o perdão. Ele te impede de perdoar a pessoa. O ressentimento, ele impede a alegria. Você já não tem mais alegria. Eu vou lá na igreja, mas também eu entro e saio do mesmo jeito, né?
Ai, não, é fulano que vai pregar hoje? Ah, se eu soubesse, eu tinha ficado em casa. Impede a paz, porque você não caminha em paz. Impede a paz. E ele traz muita dor e tristeza. Ele traz dor e tristeza. Quando eu estava aqui, e eu falava assim para Deus, Senhor, confirma essa palavra. Primeiro que o Nando orou lá em cima, ele fez uma oração tudo em cima disso que eu estou falando. E aí depois, daqui a pouco, vem a Shirley e fala assim para mim, olha, tem pessoas aqui hoje, o Espírito Santo está falando comigo. Tem pessoas que estão com dor e tristeza. E querem sair curadas e precisam da cura. Então, talvez você esteja aqui com dor e com tristeza de alma. E não quer tirar a pedra. Mas o que eu gosto de lembrar é que Jesus está do lado, junto com você no poço. Ele te ajuda a remover. Ele te ajuda a tirar. Às vezes você não tem forças mesmo, porque você foi tão machucado que você não tem forças. Mas o Senhor tira. Ele vai lá e, se precisar, Ele pega com você. Na pá, na pedra, nós vamos tirar juntos. Você não está sozinha, não. Essa semana eu precisei me avaliar. Eu precisei pensar, Senhor, será que eu estou com ressentimento de alguém? Senhor, será que eu estou magoada com alguém? Porque a raiz de amargura, ela cria a raiz. Será que eu estou... O que está acontecendo comigo, Pai? Eu quero fluir no Teu Espírito. Eu quero fluir na Tua casa. Eu quero fluir nas Tuas coisas. Eu quero fluir no meu chamado. E eu fui falando para Deus, Senhor, mostra para mim que pedra que está sendo colocada, que está ali me machucando e que eu não consigo fluir como eu poderia. E o Espírito Santo mostrou. Então, eu tinha pedra para tirar, gente. Eu não estou falando aqui para vocês de algo que eu não tive que viver essa semana. Aliás, quando eu tive a visão, eu achei que era para mim. Eu falei para Deus, Senhor, acho que sou eu que estou com erva daninha e eu preciso retirar. Para que possa fluir o Espírito Santo. Mas aí o Senhor falou comigo, é para toda a igreja. É para todos nós. Então, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como é que está a tua vida com Deus, eu não sei se você tem conseguido fazer a tua devocional. Pega para mim esse livro que está aí dentro, amor, faz favor. A gente tem falado demais aqui no tempo com Deus. A gente tem falado demais, e a gente insiste, a gente fala o quanto esse tempo é precioso. Porque quando você vai ter tempo com Deus, o que acontece? Ele mostra como é que está o teu poço. Ele fala com você. E ele fala se não está bom, se ele quer mais de você. Eu confesso para vocês que, quando bateu aí os 60 anos, eu fiquei assim, pensando em aposentadoria. E o Evandro falou para mim, para de pensar nisso. Nós ainda somos jovens, ainda temos muito para gastar. A gente ainda tem muito para fazer e nós vamos fazer. Mas o diabo já estava querendo fechar o meu poço. E falando assim para mim, agora vocês vão se aposentar, o que vocês vão fazer? Né? Vão mudar daqui, vão para a Serra Negra? Que eu amo Serra Negra, né? Vamos para a Serra Negra, vamos lá. E ele começou a colocar coisas na minha cabeça. E se eu deixasse, queridos, eu estava já com o poço desse jeito. Eu nem ia subir hoje aqui para pregar. Embora eu tentei várias vezes, mas não deu certo. Queria falar para vocês esse livro aqui, olha. As palavras de Jesus. Na verdade, não é que ele vai usar aqui os textos que Jesus fala, mas ele vai em cima da palavra de Deus. Ele traz uma devocional cada dia. São 365 devocionais que tem aqui. E eu quero incentivar você, de todo o meu coração. Você come McDonald's, você come Burger King, você tira um dia para a família, você gasta.
você compra roupa, você faz. Então, compre um desse e faça uma devocional todo dia. Tenha um tempo com Deus, leia a palavra, leia uma devocional aqui para te alimentar, para que o Espírito Santo possa falar no teu coração. Não seja o crente domingueiro, que só recebe aqui a palavra no domingo. Vai para casa e a semana inteira sofre de inanição, porque não come. Não come, não se alimenta. É o crente que terceiriza. Ele terceiriza as coisas. Ele terceiriza a abertura do poço dele. Vai ter vergonha na cara? Vá você tirar as pedras do teu poço. Vai você orar. Vai você perguntar para o pastor. Pastor, quer que eu ore por você? Esses dias uma irmã chegou para mim e falou, eu senti que eu tenho que orar por você. Uma irmãzinha lá de Ibitinga. É uma ovelhinha lá do pastor Pedro Reis. E ela mandou uma mensagem para mim. E eu tinha desabafado com o Evandro, né? Claro que é com ele, meu melhor amigo. Meu melhor amigo é ele. E assim tem que ser, viu, gente? Esse negócio de melhor amigo é o amigo, o marido da outra, não. É ele. É o meu melhor amigo. Para ele, eu conto tudo. Conto meus pecados até. Ele tem até mais facilidade para contar pecado para mim. Eu demoro um pouquinho, mas eu conto. Mas essa semana eu estava falando para ele, e teve uma hora que a gente estava, nós dois ali na sala conversando, e aí eu comecei a abrir meu coração, e aí eu nem choro muito, daí ele já me aguenta, porque eu choro mesmo, eu chorei muito, e falei. E aí ele falou, não, vamos estar orando, tal, e vamos estar orando. E aí eu entrei no quarto. Foi na mesma hora, né? Eu entrei no quarto e essa irmã mandou uma mensagem para mim. É uma irmã, gente, que eu não vejo, não tenho contato, não, sabe assim? Não é uma irmã querida, que eu amo demais. Mas ela pegou e mandou para mim uma mensagem. Ela falou, pastora, hoje eu acordei. E o Espírito, olha, gente, o Espírito Santo falou isso da tua vida. Era tudo que eu tinha falado para ele. Foi, sabe aquele momento da crise? Acho que agora 60 anos bateu, acabou? Não, gente. Essa mulher foi usada por Deus. E eu já estava desentulhando meu poço. Quando a mulher falou, aí começou a jorrar. Aí eu saí do quarto e falei, Evandro, você não sabe? A irmã fulana mandou mensagem para mim. E ela falou isso. Falei, acho que ele falou, graças a Deus. Né? Já resolveu o dia. Já resolveu, graças a Deus. Porque eu choro para ele, né? Eu choro aqui também, mas eu choro mais para ele. Então, queridos, é isso. Se você tem alguma dor, alguma tristeza, algum ressentimento, se você, às vezes, olha para alguém e fala, seria bom que essa pessoa morresse. Seria bom que ela morresse, porque se ela morresse, ficaria melhor a situação. Não sei se você já sentiu isso. Eu já senti isso. Eu tenho um cunhado, um ex-cunhado, né? Não sei como é que fala, mas acho que é ex-cunhado. E ele judiou muito na época da minha irmã. E eu fiquei tão magoada. Eu coloquei tanta pedra no meu poço, deixei as pedras irem e sufocar. E um dia, eu me peguei pensando assim, se Deus levasse ele, seria tudo mais fácil. Aí Deus falou assim comigo, quem é você? Você está matando ele. Você está matando alguém que eu ainda vejo que pode mudar de vida. Quem é você? E naquele mesmo dia, naquela mesma semana, não foi no mesmo dia, naquela mesma semana, não sei se vocês lembram, não, acho que já estava na igreja, estava assim. Veio o pessoal do desafio, acho que era do desafio jovem, você lembra? Foi. E eles subiram, você lembra o que eles cantaram?
Eles subiram e eles começaram a cantar nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador, Ele vê uma flor que pode brotar, gente. Então, quem somos nós para desejar a morte, para desejar o mal de alguém que caminha com a gente, de alguém que está nos fazendo sofrer? Quem somos nós? Porque Deus pode olhar para a vida dessa... Deus pode não, Deus olha para a vida dessa pessoa e sabe que ainda há possibilidade na vida dela. Enquanto essa pessoa estiver viva, há chance. E eu lembro que eu pedi perdão para Deus. E na primeira oportunidade que eu tive, ele me ligou, isso faz muitos anos, ele me ligou e eu falei para ele, eu tenho que te pedir perdão, porque eu desejei que você morresse, porque você fez a gente sofrer muito. E ele chorava de um lado e eu chorava do outro, e ele me perdoou, e ele me pediu perdão também, enfim. Eu quero falar para vocês que isso é restauração, isso é retirar a pedra. Então, que o Espírito Santo, nessa manhã, se você veio hoje aqui, que você possa olhar para dentro de você e falar, Senhor, tem alguma pedra aqui que precisa ser retirada? Tem alguma pedra que está me causando dor e tristeza? Que pedra, Senhor, que precisa ser removida da minha vida? E que o Senhor, Ele te ajude. Que você permita que Ele te ajude a retirar essa pedra. E se for necessário, sim, abrace a pessoa que tem te magoado, não precisa ser agora, né? Precisa fazer assim, faz um teu particular com ela. Abrace, ore por ela. E se você está cético, achando que não vai mudar nada, deixa Deus mudar. Só abrace, só abençoe. E espere o Espírito Santo mudar. Porque não é você que vai mudar. É o Espírito Santo que muda. Saiba disso. Não é você que muda. É Deus que muda. E quanto mais você zomba, e quanto mais você acha que não vai acontecer, mais tempo você está perdendo. E mais entulho você está colocando no teu poço. Vamos ficar em pé. Eu queria pedir, pessoal do louvor... Consegue tocar essa, Marcos? Nos galhos secos? Agora vai. Oh, Jesus. Inês consegue? Vai, Inês. Não, é a Thalita. A Thalita acho que não sabe, porque essa é muito antiga. É muito antiga, Inês. O judia da menina. Judia da Thalita, tadinha. Vai, Thalita, nos galhos secos. O Márcio sabe tocar. Os meninos conseguem achar aí esse louvor? Olha a água sendo derramada, irmãos. Vamos levar para o lado espiritual, né? Tá fluindo. Minha garganta, eu pedi só um paninho aqui para colocar aqui, embora a água tenha derramado, seja bênção. Eu queria que você pensasse aí na pessoa que te feriu. É forte, hein? Fala, Sheila, eu nem vou falar. Escuta com atenção.
Ele vai te lavar, como essa água foi por ti. Então que a gente possa se dobrar ao Senhor. Que nós possamos nos dobrar, e a palavra de Deus, ela fala, não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. Talvez você esteja olhando para alguém, ou pensando em alguém que está na tua casa lá, e você está falando, puxa, essa pessoa tinha que se dobrar. Ou talvez você esteja pensando em alguém aqui, puxa, essa pessoa tinha que se dobrar. Querida, essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Que Deus possa nos fazer nos dobrarmos. Eu vou pedir para o Nando orar, porque o Nando fez uma oração lá em cima e ele orou por exatamente tudo que eu ia falar aqui. Ele foi colocando, sem nós conversarmos. Ele tinha ministrado o Jepsal. Mas antes eu quero cantar esse louvor. Fica aqui, Nando. Tu vai orar. Nós vamos cantar esse aqui, ó. Nos galhos secos. Vocês acharam a letra, queridos? Vai você. Presta atenção, ó. Não ache que não há solução para quem te feriu e nem para você, porque tem poder de Deus. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Pensa no teu marido, que talvez seja esse galho seco, que talvez não tenha vida, que não tenha vida com Deus, que não tenha vida com vocês como família. Pensa no teu pastor, pensa em quem está aqui que te feriu, que te magoou, e ministra isso para você mesma, sabe? Há chance de mudança. Ah, sim, porque é Deus que vê, é Ele que faz. Então há poder de Deus e Ele está aqui, e Ele pode mudar. Ele pode mudar a minha vida, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar quem está na tua casa, Ele pode transformar o pecador. Gente, Ele me transformou e ainda continua. Eu estou no processo. Ele pode. Vamos declarar mais uma vez, depois pastor Nando ora. Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria,
Feche seus olhos, meus irmãos. Sabemos que o Senhor está nesse lugar. Você não entrou aqui por acaso, esse dia não aconteceu porque alguém te convidou, porque você não tinha outro lugar para ir. Esse dia aconteceu porque na eternidade o Senhor, Ele preveu esse dia para falar conosco essa manhã. Senhor, nós te louvamos porque nós sabemos, Jesus, que Tu estás aqui, Senhor. E nada, absolutamente nada acontece por acaso, Jesus. Nossa vida é espiritual. De olhos fechados, eu queria fazer dois convites aqui essa manhã. O primeiro convite é você que nunca ainda aceitou e nunca declarou com a sua boca que você precisa de Jesus. Tem alguém aqui essa manhã que quer tomar essa decisão para o Senhor? Levante sua mão, onde você está? Eu quero orar por você essa manhã. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, que ainda não fez isso? Se tem alguém aqui, levante suas mãos. Glória a Jesus. Se você quiser fazer isso depois do culto, fala conosco, amém? Fala, nos procure. Eu queria fazer um outro pedido aqui. Você no seu lugar, você que precisa de ajuda do Espírito Santo de Deus para desentulhar os seus poços, levante suas mãos como alguém pede ajuda. Levante mesmo, isso. Se coloque diante do Senhor aqui essa manhã. Isso, levante bem alto suas mãos. Eu sei que o Senhor é um ato de fé, meu irmão. Eu sei que o Senhor, Ele vê as tuas mãos levantadas. A palavra do Senhor, Paulo vai dizer isso lá em Filipenses: deixando as coisas que para trás ficam, eu caminho para o alvo, eu sigo para o alvo. Meu irmão, se tem alguém aqui que precisa de um milagre do Senhor, porque isso é milagre, levante mesmo suas mãos, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, se Ele habita dentro de você, Ele vai fazer tudo novo, tudo, absolutamente tudo novo. E esse poço que está entulhado na sua vida, seja na área sentimental, seja na área financeira, seja no teu matrimônio, na tua vida de relacionamento com a tua esposa, seja no teu relacionamento com os teus amigos, seja no relacionamento dos teus vizinhos, o teu ambiente de trabalho, os teus filhos. Talvez os teus filhos não te respeitam como um pai. Talvez você não respeite os seus filhos como filhos. Talvez tenha um poço aí entulhado. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, que ressuscitou Cristo dos mortos, esse é o dunamis de Deus. Ele vive dentro de nós. Ele vai nos ajudar como igreja. Isso mesmo, levante mesmo. O Senhor está nesse lugar. E eu preciso te dizer também algo, ainda de olhos fechados. Há uns dias atrás eu estava num sítio. Eu perguntei para o caseiro do sítio como que faz para cavar poços. Olha como Deus vai preparando as coisas. De olhos fechados, meu irmão, com as mãos levantadas ainda. Olha o Senhor. Ministre, eu sei que isso vai ser de ministração na sua vida, porque foi comigo ali, aquele homem iletrado. Ele virou para mim e falou assim: olha, para cavar um poço, você precisa de muito esforço, você precisa cavar com muito esmero ali, cava, e tem poço que demora muito, e tem poço que cava em lugar onde pega pedra e não tem como fazer, e tem que desistir para outro lugar, e aí você vai fazer o processo de novo. Agora, escuta isso. Chega uma hora que é onde tem a nascente passando por baixo, e você está cavando o poço. A água não vai jorrar de uma vez por toda, de uma vez só. Não é uma torneira que você abre e jorra a água, não. Você vai chegar na nascente, e quando a umidade da terra começar, eu lembrei daquele versículo que diz: ao cheiro das águas. Meu irmão, ao cheiro das águas. Você não vai ver o poço, você não vai ver a água jorrando, você não vai ver o poço ali, a água vindo como uma enxurrada. Você vai sentir teus pés molhando. São os detalhes de Deus na sua vida que você vai achar água. E naquele lugar você vai sair do poço, porque a partir daquele momento você não faz mais nada. Quem faz? Quem faz é o Espírito Santo de Deus, que a água vai começar a jorrar sem você mais fazer o esforço. Você faz o primeiro esforço, o depois Deus faz o esforço. Ele brota água, Ele vai gerar água, e essa primeira água, ela não é pura para beber.
Aí eu lembrei que quando nós nos convertemos, o Senhor vai tirando os hábitos imundos de nós. Agora, a primeira água, ela enche o poço, ela tem que ser tirada do poço. E depois vem a água limpa, e essa água, ela é pura para beber. Desculpa. Essa água, ela é pura para beber. Meu irmão, talvez você, assim como eu percebi, eu ouvindo aquilo daquele homem, e o Espírito Santo falou comigo: Nando, você é esse poço, e talvez essa água ela já está ali suja, mas ela já foi limpa. Então, meu irmão, é um processo de Deus nas nossas vidas. Não desiste do processo. Não desista do processo. Se você desistir do processo, a água para de fluir, você tem que começar tudo de novo. Senhor, nós estamos aqui essa manhã porque tudo vem de Ti, tudo é por Ti, tudo é para Ti, Senhor. Nós estamos aqui essa manhã com a igreja com as mãos levantadas, Senhor, e nós aqui declaramos que nós precisamos e nós dependemos de Ti. Nós declaramos João 15:5, que tudo nós precisamos de Ti, sem Ti nada podemos fazer. Nós declaramos, Senhor, que a Tua palavra diz, quando Tu encontrou aquela mulher no poço de Jacó, se Tu soubesse quem é que falas contigo, rios de água viva fluirão do Teu ventre. Senhor Jesus, a Tua palavra diz, Senhor, que a Tua palavra ela limpa as nossas vidas. A Tua palavra tem uma água purificadora que jorra e nos limpa. Espírito Santo de Deus, eu te peço essa manhã, Senhor, em primeiro lugar, nos ajuda, Senhor, a cavar os poços, nos ajuda, Senhor, a não desistir do processo, nos ajuda a continuar orando pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, pelos esposos, pelos pais, pelos amigos, Senhor, pelos sonhos, pelos projetos, pelas promessas. Nos ajuda, Senhor, a continuar cavando os poços. Nos ajuda, Senhor, a não desistir. Nos ajuda a olhar para trás, Senhor, apenas para uma lembrança, Senhor, daquilo que foi bom, mas nos ajuda a olhar para frente. Paulo vai dizer isso: prossigo para o alvo, que é plena vocação de Cristo Jesus para nós. Nos ajuda a esquecer das coisas que para trás ficam e seguir para o alvo. Nos livra de estagnar, nos livra de parar, nos livra, Senhor, de olhar, Senhor, tudo que deu errado e dizer: comigo sempre foi assim, comigo não tem jeito, comigo não acontece, com todo mundo acontece, comigo não acontece. Deus, que a nossa boca tenha palavra de vitória, morte e vida estão no poder da língua, que a nossa língua declare dia após dia que o nosso Senhor é refúgio e fortaleza, é o Deus que faz, que muda todas as coisas, em nome de Jesus. E depois eu te peço, nos ajuda, Senhor, a desentulhar esses poços. Talvez esse poço já deu boa água, talvez esse poço já foi poço de alimento a muitos, poço de alimentos a muitos. Talvez você caminhe com Cristo, meu irmão, há anos, se o teu poço já deu água. O que veio no meu coração aqui é que talvez o teu poço um dia já deu água limpa, já deu água pura, você já passou pelo processo. Agora os dias foram chegando, as incertezas, as lutas, as dificuldades foram chegando, e você entulhou os poços. Com a tua língua você foi entulhando os teus poços, porque os filisteus entulham os poços, mas nós também entulhamos os poços. Deus, então eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, Deus querido, a desentulhar os nossos poços. Ajuda, Senhor, essa manhã, como diz essa música, Senhor, ajuda essa manhã a que nós possamos, Senhor, beber dessa água fresca novamente, Senhor. Deus, eu te peço também, eu profetizo sobre esse lugar, sobre a minha vida, sobre a vida de cada mão levantada, em nome de Cristo Jesus, que nós vamos beber dessa água. Nós vamos beber, nós vamos beber dessa água pura, dessa água fresca. Tenho para te dizer que há uma água que você não bebeu, que há uma água fresca que você não bebeu. O que veio no meu coração essa manhã é que tem água que nós não bebemos, tem água, tem poços que nós não bebemos ainda. Então o que veio no meu coração essa manhã é que nem aquela mulher que estava ali achando que ia beber uma água, que ela já tinha bebido alguma vez naquele poço, mas Jesus apareceu a ela e falou: se tu soubesse quem te pede água para beber. Há uma água que nós não bebemos ainda, há uma água que nós não conhecemos ainda, e o Senhor quer te dar essa água. O Senhor quer que você beba dessa água.
O Senhor quer que você beba dessa água para apontar muitos, para poder os seus filhos beberem dessa água um dia, para que os seus netos bebam dessa água, para que os seus amigos bebam dessa água. Em nome de Jesus, eu profetizo na sua e na minha vida, nós iremos beber dessa água fresca, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Jesus.